Olá, eu sou o Leandro Trajano, personal financeiro, e eu estou aqui para mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Hoje a ideia é falar sobre previdência privada. O que observar, o que não observar, o que é mais relevante, mais importante se você optar por fazer um plano de previdência privada, que muita gente costuma chamar de investimento. De modo geral, eu prefiro dizer que é um seguro. É algo para o longo prazo que sim, você vai investir, você vai segurar, mas pensando na tua vida lá na frente, na vida do teu filho, do sobrinho, de alguém que você quer muito bem e que vai se estender pensando no longo prazo. Bom, eu vou falar agora de alguns pontos que você deve atinar, que é muito importante que você tenha atenção, que você observe antes de decidir, de optar por tua previdência privada. O primeiro ponto, e que muitas vezes não te perguntam, qual é a mais adequada para você? PGBL ou VGBL? Normalmente, se você faz a declaração do imposto de renda de forma simplificada, a melhor para você é a vida, ou seja, VGBL. Se você faz a declaração do imposto de renda de forma completa, melhor para você é a PGBL. E se você busca também a dedução do imposto de renda até 12% daquilo que é tributável, que é um cálculozinho que você vai fazer e que vai se beneficiar devido ao tipo de previdência que você opta por ter. Então, para não entrar em detalhes quanto a isso, se você faz a declaração simplificada, corre para a VGBL. Se você faz a completa ou busca essa dedução, corre para a PGBL. Um outro ponto muito importante também de ficar atento, saber para a vida, é que a previdência privada, ela não costuma subsidiar, ela não costuma custear o padrão de vida e tudo que a pessoa busca para frente. Assim como a previdência social, elas vêm de forma complementar, uma à outra. Por exemplo, se você é um trabalhador de carteira assinada, se você é um empresário e tem o INSS recolhido através de tua empresa, de tua pessoa jurídica, ou também se você é um autônomo, mas recolhe isso de maneira independente. Então saiba que não é a Previdência Social, não é o INSS e tampouco a Previdência Privada que vai subsidiar todas as despesas que você tem. Na verdade, eu costumo dizer que tudo isso é um composto, onde você talvez vai conseguir trabalhar menos ou unir a tua Previdência Privada, a social, a investimentos que você tem para que possa ter uma velhice, uma fase mais adiante da vida mais tranquila. Então, antes de optar por fazer a tua previdência, é importante também reconhecer alguns pontos em relação à tua vida financeira. Se você é uma pessoa disciplinada e que está buscando conhecimento a respeito do mundo dos investimentos, talvez a previdência não seja o melhor caminho para você. Você fazer esses investimentos por conta própria, fazendo um mix entre produtos de renda fixa, de renda variável, você vai conseguir ganhos melhores do que a previdência pode te oferecer. Porque o que é muito comum, por exemplo, a taxa de administração, taxas de carregamento, entre outras que a gente vai ver aqui nesse vídeo, pegarem boa parte dos teus ganhos e ao longo de vários anos acabarem com muito do que você poderia construir de patrimônio através de outros investimentos. Então, vale ficar atento. É super importante atinar a esses pontos que a gente vai explorar aqui também, além do inicial PGBL e VGBL, para que você possa ter segurança ao fazer o teu plano de previdência. Um outro ponto que eu trago aqui e que é relevante, qual é o regime de tributação? Qual é o plano de tributação que você vai escolher? O progressivo ou o regressivo? O regressivo, de certa forma, é até mais recente. Ele surgiu lá pelo ano de 2005. E esse plano regressivo, ele é bom para quem pensa no plano de previdência em sua essência, que é um plano para longo prazo. Ou seja, se você vai fazer SAT ou você pensa em resgatar esse valor apenas após 10 anos dos aportes, você vai ter uma incidência do imposto de renda muito menor. Agora, se você opta pelo sistema, pelo regime de tributação progressivo, isso quer dizer que você pode ser beneficiado se fizer SAC, se fizer retiradas num prazo mais curto. Então, de modo geral, o que eu costumo dizer é, vai fazer um plano de previdência usando a essência dele, que é algo para longo prazo, é melhor que você opte pela regressiva. Porque se você vai sacar apenas após 10 anos, a incidência do imposto de renda vai ser de apenas 10%. E nesse regime regressivo, para você ter ideia, se você saca em até 2 anos, é 35% da rentabilidade. Então, não vou me aprofundar muito no regime de tributação, mas essas dicas já são suficientes para que você saiba seguir, trilhar o teu caminho. PGBL, VGBL, tributação progressiva, regressiva e o mix de fundos de investimento também. Isso é outra coisa muito importante e que muita gente não tem o conhecimento, não aprofunda. A tua previdência, ela pode ter um mix de investimentos. Quando você aporta mensalmente ou faz aquele aporte também inicial, você está investindo em fundos. Esses fundos podem ser basicamente de renda fixa ou de renda variável.
Normalmente, quando a previdência privada é vendida, quando ela é negociada, de modo geral, o que acontece é boa parte dos recursos são investidos na renda fixa. Isso é muito mais simples para o gestor do fundo de previdência, para o banco, para a seguradora, para quem está à frente daquilo. Porque renda fixa, basicamente você vai deixar o dinheiro ali e ele vai ao longo do tempo à frente dos ganhos. Tá? E quando a gente fala de uma linha de longo prazo, naturalmente você vai ter ganhos. Quanto mais você aporta, quanto mais você cresce o montante principal, melhor a forma dos juros estarem rendendo. Só que a gente está falando de investimento de longuíssimo prazo. E você não deixa de ter um perfil conservador se você pega parte do que você investe na previdência e bota um percentual no mix de renda variável. Ou seja, você vai tirar uma composição basicamente de renda fixa para botar um percentual também de renda variável. Até o ano passado, o máximo de renda variável que você podia ter era 49%, sendo predominante os 51% do que você aporta em fundos de renda fixa, para que evitasse maiores perdas, entre outros detalhes que foram vistos. Mas de lá para cá, tem novidades, tem possibilidades. O investidor qualificado, que tem acima de R$1 milhão aí investido, pode ter até 100% da previdência em renda variável. De modo geral, a principal mudança foi: você pode não investir apenas 49% em renda fixa. Você pode chegar a ter no mix 70% de renda variável e 30% do seu recurso em renda fixa. Tá? Isso vai depender muito do teu perfil. O que eu aconselho de modo geral é, como se trata de um investimento, de um seguro, de algo que você vai colocar para longo prazo, coloca uma parte desse mix em renda variável. Porque isso é que vai poder alavancar um pouco os teus ganhos. Se você deixa na renda fixa por um prazo tão longo de 10, 15, 20, 30 anos, você não vai ter tantas conquistas ao longo do tempo. Então coloca o percentual de acordo com o que você sentir segurança no local que você está investindo, seja o banco, seja a seguradora, coloca ali seus 10, 15, 20, 30, 40% de renda variável. Você vai ver que no longo prazo isso vai te dar ganhos substanciais, tá bom? Então, um outro ponto que você tem que ficar muito atento é a taxa de administração. Normalmente, sobretudo nos grandes bancos, a taxa de administração vem de um histórico de taxas muito altas, de cobranças altas. Isso tem mudado. Várias das seguradoras dos bancos que oferecem planos de previdência vêm ajustando essa taxa. Ela vem se tornando mais atraente, sobretudo devido à concorrência. Hoje você tem várias seguradoras que trazem planos de previdência com um mix muito bom, com taxas de administração mais justas, taxas de administração que se tornam mais atraentes. E isso é muito bom para a composição de tua previdência. Pois lembra de uma coisa: quanto menor a taxa de administração, menos vai ser retirado daquele ganho que você tem. Eu estou falando aqui no primeiro para o segundo semestre de 2018, onde a gente tem aí uma Selic na casa de 6,5% a 7%. Imagina que de 6,5% a 7% você tem uma taxa de administração de 2% a 3%. Isso é muito pesado e corrói boa parte dos seus ganhos. Por mais que a gente venha a ter também um aumento na Selic, como anos atrás, ainda tens uma parte muito grande corroída dos seus ganhos. Então o que é que você tem que observar na taxa de administração? Se o seu fundo é basicamente de produtos de renda fixa, o ideal é que essa taxa de administração não passe de 1%. Se você passa a ter um mix maior de 20%, 30%, 40%, 50% em renda variável, o ideal é que não passe de 1,5% essa taxa de administração. É mosca branca? É difícil de achar? Não é das coisas mais fáceis, mas é bem possível. Basta dedicar o tempo, procurar que você encontra. Agora, o porquê dessa taxa de administração, se basicamente é renda fixa até 1%, e se tem renda variável até 1,5%? Porque lembre de uma coisa: o gestor do fundo de previdência, ele não vai ter tanto trabalho se a tua carteira, se o teu fundo está basicamente com investimentos de renda fixa. Então, para não ter tanto trabalho, é como se ele ligasse o piloto automático. E ligando o piloto automático, não precisa ter muito trabalho, não precisa você pagar uma taxa de administração tão alta. Agora, a partir do momento que você está numa estrada cheia de curvas, com mais trabalho, uma estrada que podem ter animais, que tem um pouco de trânsito, você precisa ter mais cuidado, precisa ter mais atenção. E essa estrada que eu falo é a da renda variável. Como já é inerente ao nome, ela varia, sobe, desce, é da natureza do negócio. E o gestor desse fundo vai ter que ficar atento a essas oscilações do mercado. Precisa ficar atento a essa volatilidade, para que ele saiba manobrar da melhor forma, para que você não fique ali repetidamente em ativos de grande perda. E essa gestão, sim, custa um pouco mais caro. Por isso que se recomenda que não passe de 1,5% quando tem um percentual maior na renda variável. Um pouco técnico, um pouco de detalhes, mas é isso que você precisa saber para optar por um bom plano de previdência, se essa for a tua escolha. Um outro ponto que você tem que ficar muito atento
é a taxa de carregamento. Essa taxa normalmente incide em cada aporte mensal que você faz. Vamos lá, imagine comigo uma coisa. Todo mês você coloca ali no seu plano de previdência R$ 400. Imagine se você tem uma taxa de carregamento de 5% ao mês. Imagina só, isso quer dizer que a cada R$ 400 que você aporta, 5% dele é puxado para trás. Eu costumo dizer que é como se você estivesse querendo correr e tivesse uma pessoa atrás segurando. Ou seja, você está investindo, você está alocando, você está botando dinheiro para o teu futuro e tem ali algo que está puxando para trás. Isso se chama taxa de carregamento. Então, vários planos de previdência, você consegue a taxa de carregamento zero. E o ideal é que você busque a taxa de carregamento zero, não só nos aportes mensais, mas também numa saída no período inferior a 2 anos ou 5 anos, em todas as modalidades da taxa de carregamento. Pois existem várias, mas eu repito, a mais comum é a taxa de carregamento sobre os aportes mensais. Nem sempre é 5%, isso é apenas um exemplo. Mas o ideal é que você busque essa taxa de carregamento zero, porque ela nada mais é do que esse atraso em tua vida no plano de previdência, no teu plano futuro. Esse outro ponto que agrega em caso da previdência é que você não vai ter dificuldade, não vai ter despesas com o inventário, por exemplo. O valor que você bota na previdência, em caso de morte, em caso de qualquer questão ligada ao titular, a sucessão é automática. O dinheiro já segue para os beneficiários sem entrar em inventário. E a gente tem que pensar, né? Vários casos de inventário, quando isso passa para o advogado, o ganho, no caso por parte do advogado, e a perda por sua parte, pode chegar de 15% a 20% dos valores. E no caso de previdência ou determinados seguros, esse valor está protegido, por ele já ter uma sucessão direta. E que isso facilita muito para o avanço das coisas, em caso de morte e qualquer perfil do que acontecer. Mas pensa um pouco, será que a melhor coisa para você é mesmo fazer uma previdência privada? Não corre de tantos detalhes e de tantas informações que te passei. Na verdade, elas são essenciais para que você tome a melhor decisão. Mas pense o seguinte, se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa que está buscando mais conhecimentos e quer saber mais sobre investimento, eu reforço sempre, talvez o melhor para você não seja a previdência. Seja você ter a disciplina mensal de investir um valor em algo que pode te proporcionar um maior ganho, uma rentabilidade mais significativa, pensando no longo prazo. Bom, e para fechar, o que eu venho dizer para vocês é, se você vai fazer uma previdência privada ou não, depois de tantos detalhes, tem dúvida? Assista o vídeo de novo, anota, manda uma pergunta por aqui, se comunica, fica ligado no meu Instagram, perfil @personalfinanceiro, acompanhe o site. Se você quer um convívio, algo um pouco mais próximo, não todo mês, mas sempre que tem, a gente divulga no Instagram, manda uma mensagem direta, manda também contato através do site em relação aos grupos de mentoria online. É uma forma da gente se comunicar olho no olho, da gente ter momentos em grupo, a gente ter momentos diretos, onde você pode evoluir, você pode buscar o próximo nível da tua vida financeira num contato mais direto, numa forma da gente trabalhar e evoluir juntos. Sou Leandro Trajano, personal financeiro, fico por aqui e espero você no próximo vídeo que vai estar no ar toda segunda-feira à noite. Toca o sininho no canal, se inscreve e vamos junto. Até a próxima.